Eu dei o start na gravação da aula de hoje, tá? Eu sei que por algum motivo a IA aqui, ela não apareceu. Eu comecei aqui um pouquinho tarde a aula, mas ela não apareceu. Mas enfim, não vai atrapalhar a nossa gravação da aula ao vivo de hoje. Lembrando que essas aulas aqui são sempre ao vivo, tá, pessoal? Vocês são avisados toda semana do dia, né? Relembrados, né? Na verdade, relembrados do dia da aula, né? Dia que ela vai acontecer. Caso vocês tenham disponibilidade, vocês vão assistir a gravação da aula ao vivo. Então, essa aqui é a gravação da aula ao vivo, tá? Da aula de instalações elétricas industriais. Então, vamos dar seguimento aqui à aula aqui, né? Do dia 28/7. Então, semana passada, deixa eu já colocar aqui na nossa sala virtual aqui, só um minuto. O computador aqui tá patinando. Ah, agora deu certo. Deixa eu só entrar na nossa sala aqui de instalações industriais, tá? Pra gente não perder aqui o fio da meada aqui. Beleza. A gente estava em atividades. Vamos lá. Agora tá bom pra gente compartilhar nossa tela aqui. Então, pessoal, na aula passada, que foi a aula 4, a gente analisou, né? A gente lembra que a gente está fazendo uma análise primordialmente de 4 esquemas, né? 4 esquemas para a atividade 2, né? Cada aula é um esquema. Daí, dada a nossa quantidade de aulas aí privilegiada, que a gente tem mais aulas, né, do que atividades, aí eu vou adicionalmente falar, lembra que eu vou falar do CLP, né? Pegar um CLP bruto, a gente vai fazer a partida direta no motor, depois a soft starter, tá? E depois o inversor de frequência, tá? Então, nesse caso, hoje vai ser o 3, né? O esquema 3. Vamos ver o que que o esquema 3 reserva para gente, tá? Eu vou lá logo na análise que eu tenho aqui, e que é o esquema 3. Então, lembrando aqui, é porque eu deixo aqui no para mostrar o parágrafo aqui, ó. Então, o esquema 3, ó, partida compensadora, né? Ou partida compensada, né? É conhecida como chave compensadora, tá? É com autotransformador, ou seja, transformador abaixador, tá? Para motor trifásico. Nesse caso, a partida compensada vai ser semelhante à estrela triângulo. Ai, professor, como assim? Lembra que a estrela triângulo, na aula passada, nós precisamos de um estágio, ou seja, um estágio de diminuição de corrente, né? Corrente de partida, né? A gente diminui a tensão. Lembra que é do ponto de vista da impedância, né? A impedância é a resistência, né? Ou seria a resistência que representa a chamada reatância indutiva do indutor lá, 2π FL, tá? A gente, na aula passada aqui, ó, a gente viu isso. Até fiz os desenhos aqui, né? Aí a gente concluiu que é 33, dá 33% mais ou menos, um terço, né, da corrente nominal. A gente fez até um cálculo aqui, né? Então, e voltando, deixa eu pegar aqui eu vou pegar a NT01, né? Lá na tabela que a gente está sempre observando, né? Tabela 7 aqui, ó, da página 40 de 104, né? Dependendo da revisão, tá? Eu tô com a revisão 7,
mas eu estava dando aula hoje para um pessoal eletricista industrial, né? E eu vi que já está na revisão 9, tá? Pois eu vou até baixar essa nova revisão aí. Mas enfim, essa tabela que fala dispositivo de partida. Aí lembra que aula passada, essa daqui é o terceiro esquema, né? A partida compensada. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Eu até teve uma aula aqui, ó, que eu. Deixa eu até apagar esse pecado mortal aqui, ó. Isso aqui tá errado. Está errado, não tá certo para a potência do equipamento, mas está errado para a impedância, tá? Aqui, se a gente der um zoom, eu vou dar um zoom aqui, ó, no, porque a imagem não tá muito boa. Ó, agora a imagem tá top aqui, ó. Você viu que estrela triângulo a gente tinha, né, um contador, se fosse partida direta, né, era um contador, né, para a partida direta, mas como ele tem uma potência, quando a tensão monofásica é 220 aqui, ó, um motor acima de, né, a partir de 7,5 CV, já não é interessante você partir direto, já é interessante você utilizar uma partida indireta e manual, que é o caso da estrela triângulo que a gente estudou na aula passada, tá? Então, num primeiro momento, você liga em estrela, ó, ou seja, vai fechar o K1 e o K3, tá? Aí depois a gente usa o relé de tempo, né? Abre o K3 e fecha o K2. Aí lembra que ela vai ficar um terço, né? Um terço da nominal, né? Dá em triângulo a tensão, a corrente trifásica aqui, ó. A gente tinha pego até para um motor de 10 CV. Eu sei que para nossa aula foi 10 CV. Isso aqui foi uma outra aula que eu ministrei. Essa outra aula eu até utilizei um motor de 16, de 15 CV, ó, que pela essa a tabela aqui, ó, o 15 CV daria, ó, 16.940 volt-ampere de potência aparente, dividido pela tensão trifásica, né, que é, no caso, a tensão monofásica, né? A monofásica vezes raiz de 3, né? O 220 vezes raiz de 3 dá 380. Então, aí você vai pegar a tensão bifásica, os 380, e multiplicar por raiz de 3 para você chegar na tensão trifásica, que é 660, viu? Não é 380. Aí a corrente nominal desse circuito é 25. E aí, a gente viu que vezes 8 daria uma corrente de pico, né, trifásica de 205, ou seja, esse motor ele ia desacionar. Então, o estrela aqui, né, olhando a impedância do circuito, né, olhando a impedância aqui, lembra? Se a gente diminuir a tensão, né, que no caso a gente vai diminuir a tensão ligada em estrela, vai colocar em triângulo, né, que é o normal, ligar ela em estrela, tá? Diminui a tensão, vai diminuir a corrente nominal. Então a gente vai diminuir a corrente nominal em um terço. A nominal é 25 amperes. Vezes 8 daria 205. Agora, com a nominal diminuída de um terço, 25 aí, 0,73 dividido por 3, a gente viu que daria 8,6. Isso aqui é só a gente fazendo um exercício aqui mental, né? Lembrando da aula. Então, a corrente nos 5 segundos lá da simulação nossa, ela daria 8,6 amperes. 8,6 vezes 8, né, em estrela aqui, ó, daria. Deixa eu ver se ainda até tem um cálculo aqui. Não tem um cálculo, que eu fiz outros cálculos aqui, ó, mas 8, aqui, ó, 8,6 vezes 8, olha, daria 68,8. Eu aproximei para 68 aqui, tá? Então, quer dizer, nesses 5 segundos, em vez de eu ter uma corrente de pico de 205, eu vou ter 68 amperes. Ou seja, já eu consegui diminuir indiretamente de forma manual, né, em um estágio,
E daí a gente até calculou aqui, na nossa aula a gente não calculou não, mas nessa aula que eu dei para outra turma, eu calculei, né? Ó, e se 205 eu fiz uma regra de 3 aqui, né? Era só eu multiplicar por 0,33, né? Mas enfim, se 200, né? Se 205 dá 100%, 68 dá quanto, né? Então, a gente chegou que deu aproximadamente 33, né? Então, ó, 0,33 vezes, né? 205,9. Olha, ó, deu aproximadamente, ó, 68 aqui, né? Então, aproximadamente 33%, que é o estágio que a estrela triângulo fornece. Então, agora o desafio é eu diminuir mais estágios dentro desses 5 segundos ou 10 segundos, dependendo aí, né? Eu diminuir esses estágios aí, ó. Então aqui ele no na chave compensadora, por que que a gente vai utilizar um autotransformador aqui, ó? O autotransformador ele vai diminuir, né? Ele vai começar com a ligação. Então, ó, você vai ter o K1 que ligaria teoricamente ela em a partida direta, né? Agora, o K2, você vai ligar o K2 aqui nos tapes do transformador aqui, né? O K2 você vai ligar direto, ó, tá vendo que tem o K2 e o K3 aqui, ó. Ambos você vai ligar em eles, tá vendo em Y aqui, ó, em estrela aqui, tá? Mas você vai ligar em estrela com autotransformador, lembra daquela fórmula? Agora deixa eu diminuir aqui, ó. Lembra que eu tinha falado aí ó, eu até deixei o desenho aqui, ó. O transformador aqui, ó, tem essa lei aqui, ó, que a quantidade de voltas, né, num transformador, o que que a gente tem? O enrolamento, que é chamado de primário ou número um, né? Primário, a letra P, o número um. E nós temos o segundo enrolamento, né, que é chamado de secundário, né, S, ou número 2, tanto faz, tá? E aí existe uma lei que diz que a tensão é proporcional e direta, ou seja, lembra quando eu falei lá, gente falando lá de matemática, lá em eletricidade, né? Que a proporcionalidade tem leis da física, que quando a proporcionalidade é direta e proporcional, igual a primeira lei de Ohm, a primeira lei de Ohm não fala que a resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Quando eu falo que o valor da resistência é você pegar o valor da tensão e dividir pela corrente, os dois estão dividindo, quer dizer que os dois são diretos e proporcionais. A gente fez até uma brincadeira lá, né? Quando, né, 8 dividido, né, a gente até brincou lá, 8 dividido por 2 geralmente dá 4, né? Que número que eu teria que colocar, por exemplo, no numerador aqui, ó, para 8 dividido pelo numerador, o denominador, desculpa, né? O denominador que fica aqui embaixo, para continuar dando 4 aqui. Uai, professor, para eu continuar a dar 4 aqui, eu vou ter que aumentar esse número. Tá entendendo? Vou falar melhor aqui, ó. Vou aumentar 2 unidades aqui, ó. Vou colocar 4. Vamos apagar o resultado aqui. Ainda tem que continuar dando 4. 4, 8 dividido por 4, ele daria o quê? 2, né? Então tá errado. Tem que continuar dando 4 aqui, tá? Então, para essa proporcionalidade continuar direta aqui, ó, eu vou ter que alterar os valores para continuar o resultado dando 4.
Eu não posso simplesmente aumentar 2 unidades aqui e esperar que o valor continue dando 4. Você está entendendo? Eu tenho que fazer algo com esse outro valor aqui. Eu tenho que aumentar ou diminuir ele? Eu tenho que aumentar, né? Se eu aumentar esse valor aqui, eu vou continuar, né? Dependendo do valor, eu vou continuar a, a ter o resultado 4. Então, aqui eu dobrei o valor, né? Eu dobrei, ó. 2, eu aumentei em 2. Então, se eu dobrar aqui de 8, eu for para, por exemplo, para 16, será que vai continuar dando 4? É verdade, porque 4 vezes 4 é quanto? 16. Então, toda vez que uma fórmula na física, que é representada na eletrotécnica, na engenharia, eu apresento ela sob forma de uma divisão, né? As duas variáveis, contando que essa aqui se mantenha constante, né? Ou seja, que representaria o valor 4 aqui, ó. Para eu manter o valor 4, eu vou ter que, se eu aumentar uma, ou seja, se eu dobrar uma, a outra eu vou dobrar. Se eu, né, dividir ao meio uma, a outra eu vou ter que dividir, né? E aí depende, é sempre dobrar, não é triplicar, não, depende da constante, né? Depende do valor aqui, que no caso lá na primeira lei de Ohm é representado como resistência elétrica, né? E na máquina elétrica, né, tanto no motor quanto no transformador, é representado pela reatância indutiva, né, do enrolamento. E aí, essa lei, né? Então, você vai em laboratório e os cientistas, os físicos descobriram que se eu aumentar o número de voltas nessa bobina aqui, eu vou aumentar o valor da tensão. E ela é proporcional ao valor que vai aparecer dependendo, né, da quantidade de tensão e da quantidade de bobina no secundário, tá? Aí onde é que entra esses outros aqui, ó, 100%, 65, 80, né? Deixa eu aumentar novamente. Olha, 100 é o primeiro estágio, 65%, o segundo 80, o terceiro 100, ou seja, depois que ele saiu da zona de corrente de partida, né? Então, a gente redesenhando o gráfico aqui, ó, da partida, ó, lembra que a senoidal, eu vou colocar num valor aqui, né? A senoidal de tensão normal seria essa, ó, essa tracejada aqui, ó. Quer dizer, não vou pôr ela tracejada, né? Porque a tensão normal é essa, né? O BO, né? O problema é lá na partida, né? Vamos colocar esse verde aqui, ó. A corrente, o normal seria ela assim, ó. Agora sim eu posso pôr tracejada. Esse verde aqui é o da corrente. Mas a gente sabe que existe uma zona aqui que é chamada de quê? De transitório. E essa zona aqui, transitório, vai haver o quê? A formação da corrente de pico, que ela vai extrapolar, né, os valores nominais e fazer com que o fusível, no caso desse implemento que é o fusível, né? Fazer com que o fusível, o disjuntor motor, o disjuntor, a chave fusível do poste, desarme, né? Então a brincadeira é nesse transitório aqui, ó, nesse tempo, né? Nesse, nesse intervalo de tempo, eu fazer a diminuição da corrente nominal, que consequentemente diminui a corrente de partida e consequentemente vai fazer uma partida suave. E eu vou fazer isso de maneira indireta e manual. Na estrela triângulo, a gente viu que a gente consegue diminuir para 33%, né? Um terço da corrente nominal. Agora,
na chave compensadora, utilizando um autotransformador, se utilizando dessa propriedade aqui, né, da proporcionalidade das tensões, eu posso colocar o chamado TAP. TAP nada mais é de que eu colocar um condutor aqui, um contato elétrico, e esse contato ele pode ser variável aqui, né? Inclusive, tem até um equipamento, né? Tem até um dispositivo eletrônico, ele é chamado de varistor, e existe o varistor, que na verdade é um transformador, né, um autotransformador variável que a gente utiliza de bancada para fazer teste. A gente utiliza justamente para variar a tensão para nós alimentarmos, igual o professor da eletrônica aqui, né, o Arduino, né, alimenta o Arduino, o ESP32, todo e qualquer equipamento aqui, né, né, uma placa, de um CLP aí, por exemplo, né, a gente pode colocar em tensão contínua, pode colocar em tensão alternada, inclusive por intermédio do dial do varistor, nós podemos variar essa tensão. Então, na verdade, você vai colocar um autotransformador do tipo varistor aqui, né? Só que em vez dele ter o dial, ele vai ter os taps. E esses taps aqui vão ser acionados, né? Vão ser acionados por relés aqui, ó. Relé, adivinha, adivinha? Tempo, né? Igual falava lá o Silvio Santos e o Gugu, né? Tempo. Relé de tempo, né? Gostou da? É o jeito, né? É o jeito que eu dou a dica aí. Relé de tempo. Do mesmo jeito que na estrela triângulo, no transitório, a gente coloca 33% da nominal, aí vezes 8, lá deu 68, né? Nós vamos colocar dentro desse intervalo, né? Primeiro 65%, depois 80% e depois, obviamente, o 100%. Então, para gente economizar aqui, ó, vamos pegar os mesmos valores aqui, ó. O mesmo motor de 15 CV, ó, né? 15 CV que deu a corrente. Vou até replicar aqui, ó. Ó, 15 CV deu 16.000, né? Ó, 15 CV, ó, pela tabela 8, né? Motores monofásicos, tá? A gente pode pegar o de trifásico também, ó. 15 CV trifásico, ó. 16.665, tá? 16.000, né? Um trifásico aqui. Já que a gente tá lidando com o motor, tá falando aqui que é trifásico, né? 16.000, se é só um, né? 16.650, foi mal. 650 volt ampere. No caso, ele está falando que é kilovolt ampere, né? Aí eu andando três casas, eu vou ter a potência aparente, né? Lembra lá de eletricidade? Nós temos o triângulo das potências, né? A potência aparente, que é o S, né? Que é em volt ampere. Nós temos a potência ativa, que é em watts, e a potência, o Q, né? Que é em volt ampere reativo, ó, só para a gente refrescar a memória lá, né? Por isso que aqui tá falando, ó, tabela 9, ó, 16.650, né? Então a corrente trifásica aqui, ó, vamos calcular de novo aqui, ó, 16.650 dividido, né? Lembra lá da lei das potências, né? Se a gente isolar a corrente, vai ser a potência dividido pela tensão trifásica. A tensão trifásica é o quê? 660, né? Que é o 380 raiz de 3. Nada de pôr 380, viu? Só se o monofásico fosse o 110, que na verdade é 127 volts, viu? Já vou economizar aqui pra gente, ó. Já, ó, 16.650 dividido por 660. Já aproximei aqui, ó, 25, deu bem próximo do que a gente calculou do outro, que a gente aproveitou da aula anterior aqui, ó.
25,22. Tá, 22 amperes aqui. Então, ó, o tap do transformador, né, se fosse estrela triângulo, ele ia 33%, né? Então, e a gente sabe que vezes 8 aqui, ó, originalmente, né? A corrente trifásica de partida original aqui, né? Vezes 8, se for a relação, daria na casa de 202 amperes, o que seria catastrófico aqui, né? Então, utilizar a chave compensadora, você aumenta a quantidade, em vez de um estágio, né, de 33%, você vai utilizar um estágio, igual está falando aqui, de 65%. Então, 65%, né, de 25,22, né, 0,65 vezes 25,22. Daria, ó, é, deixa eu ver se é 65 mesmo. É, deixa eu dar um zoom maior aqui. É, 65. Aqui é 80, 100. Tá certo. Ó, a corrente nominal. Isso aqui eu tô calculando a nominal, viu? A nominal em 65% é na casa de 16,39 amperes, tá? E a corrente nominal, agora a corrente de partida, né? Corrente de partida em 65%. A pensou, o CLP faz isso aqui com a mão nas costas, né? Então, é vezes 8, né? Vezes 8, considerando que a relação vezes 8 aqui, ó, já daria uma corrente, né? Obviamente um pouco maior do que o estrela triângulo lá, né? Mas aí depende aqui do. Você pode até colocar estágios menores, viu? Depende da quantidade de voltas aqui, né? Quanto menos volta eu tiver, menor tensão eu vou ter aqui, né? Então, quanto o menos volta o tap tem aqui, eu vou ter uma porcentagem menor, né? Uma porcentagem menor aí no controle lá do transformador, né? Do tap dele. Agora, o segundo estágio, isso aqui é para o primeiro estágio. O segundo estágio é 80%, né? Então, dentro desses, vamos supor que não vão pôr 5 segundos, não, vão pôr 3, 6 segundos, né? Então, 3 segundos ele vai rodar a 65, os outros últimos 3 ele vai rodar a 80, ou seja, a progressão na rampa da partida, né? Então, ó, 80%, 0,8 vezes. Sempre você tem que deduzir da corrente trifásica, já que o motor é trifásico, né? Nominal, né? Que é os 25,22 amperes. Então, 80% vai dar a corrente nominal no próximo tap aqui da chave compensadora, vai dar na casa de 20,17 amperes, né? Vezes 8, a gente vai conhecer a corrente de partida dada essa, né? Se for a relação de partida de 6, né? Você vai multiplicar por 6 e assim por diante. Então, corrente de partida em 80% vai dar na casa de 161,4 amperes. Então, quer dizer, vamos abrir lá o circuito. Vai lá no cá de cima, né? Digita o código, ele pede aqui. Aí você já pode fechar só essa folha, né? Vai lá no endereço que você baixou para a aula de hoje, né? Que é o esquema 3.
Essa aqui ela tá um pouquinho diferente. Deixa eu ver se ela tá nos. Ah, não, ela tá semelhante. Beleza. Ah, deixa eu ver quanto que o relé de tempo tá. Ele tá para 10 segundos, né? Então, ó, vamos considerar que 5 segundos ele vai. Eu teria que ter, deixa eu ver quantos on delay tem aqui. Deixa eu ver no circuito original aqui. Tem só um. Aí ele colocou até uma lâmpada aqui de sinalização, ó. No TAP 1, TAP 2. É isso mesmo. É só um. Você poderia até colocar. Então, aqui, qual que é a ideia? Nesses 10 segundos aqui, então, cerca de 5 segundos ele vai rodar a 65 e os outros 5 segundos ele vai rodar a 80%. E no final do transitório, né? No final desse transitório, ele vai rodar a 100%, né? Que aí a mágica é, no final do transitório, ele não vai rodar, né? Às vezes, teve uma vez que um aluno, ele tirou essa conclusão, né? Aí todo mundo começou a rir. Eu falei, não ri, não. E você que tá rindo, pode ser que você chegou nessa mesma conclusão. Eu mesmo, quando eu era aluno, né? Daniel San, né? Quando eu era Daniel San lá do mestre Miyagi lá da elétrica lá, né? O cara legal. Quando eu era o Daniel San, eu achava, né, o Laruto, né? Eu achava que era desse jeito. Ah, e professor, não, eu lembro que todo mundo riu da minha cara lá na Universidade Católica. Aí eu, né, como se diz, menino, leite de pera, né? Criar, empina pipa no ventilador, criado por vó, né? Aí eu peguei, professor, então quer dizer que depois do. Isso eu falei pro Tauler, era o professor Tauler lá, eu lembro disso, lá do Instituto Federal. Hoje, acho que hoje ele só tá no IF. Aí eu falei, Tauler, Tauleiras Dance. Então quer dizer que depois do transitório a corrente vai para 202 amperes. Aí ele falou: Que isso, meu jovem? Me ajuda a te ajudar. Você parece que não entendeu, né? Você tá igual aquele cara da escolinha. Eu digo ei, você parece que não sei. Você não entendeu? O transitório, por que que a gente faz esse tanto de estágio aí, agora dois estágios, né? Vocês vão ver que as próximas estratégias, você pode, inclusive na chave compensadora, você pode colocar quantos estágios você quiser aqui, né? Para você fazer a progressão da rampa. O único jeito de você fazer uma rampa perfeita ali é você utilizando uma chave eletrônica, né? Você utilizando, que aí na chave eletrônica virtualmente você pode fazer literalmente uma rampa mesmo, um sinal ali triangular ali, né, para fazer essa progressão de aumento, né, de tensão, consequentemente aumento de corrente. Depois do transitório, ele não vai voltar para 202, porque aonde ele deveria ter dado 202, ele começou com 131, 65%, correto? Ele começou com 131, né? Depois 5 segundos, ele já foi para 161, tá? E aí, nos 10 segundos, ele vai baixar para 25,22. Captou a vossa mensagem? Entendeu? Não, não entendeu, não? Passou batido? Quer dizer que o transitório, a gente sair do transitório, é para evitar a sobrecarga. É somente no transitório que há sobrecarga. Por isso que toda técnica que a gente está, desde o do primeiro dia que a gente começou, depois que eu expliquei a arquitetura do motor, a gente foge do transitório igual o diabo foge da cruz, né? A gente foge do transitório porque ele é uma corrente extremamente alta. A gente
sai do transitório para ir, né? Depois que ele sai do transitório, ele volta até a corrente nominal, que no caso aqui é 25,22 amperes. Ah, captei a vossa mensagem, o numismático guru. Entendi, professor. Então quer dizer que ele vai, em vez de começar com 202, ele começa em 5 segundos com 131, né? Em mais no sexto segundo, ele vai para 161, ou seja, a rampa, né, a chamada rampa lá do motor, e no décimo segundo, ele de 161, ele vai baixar para 25,22, porque ele saiu do transitório. Eu queria ter um filho assim. Queria ter um filho assim, igual você, que acabou Não, você traduziu tudinho aqui. Ah, entendi, professor. Então, ó, vamos começar a simulação aqui, ó. E a simulação, ela é mais sem graça do que a propriamente dita. Ah, vocês vão ver aqui, ó. Olho no lance aqui, ó. Olha os contatores aqui, ó. Eu liguei, ó. Ele fechou o K2, o K3, né? Aqui na minutagem aqui, ó. Aqui, ó. Vai passar. É que ele tá fazendo a rampa. É porque, aqui, ó. Ah, ele já fez, ó, ele passou do transitório, tá vendo, ó? Aí ele abriu o K2, abriu o K3, fechou o K1, porque ele saiu do período transitório e foi pro período, né? Onde a curva da corrente ela volta a se comportar de forma senoidal e não de forma hiperbólica, né? Ah, beleza, professor. Não, agora entendi, professor. Agora eu tô o Jiraiya, o incrível ninja, né? Agora eu tô o Cross aqui. Então, ó, lista de material, três contatores, né? Relé térmico, que é de lei, né? Os botões aí para ligar, né? O normalmente fechado, né? O normally close, normalmente aberto, ó, um. O temporizador, que é de lei, né? Que é para voltar, para ligar ele direto, né? Depois que ele. Pera aí, professor, eu tive uma luz aqui agora. Professor, então quer dizer que é a mesma coisa estrela triângulo, só que com estágio a mais, acertou, acertou. Isso mesmo. Isso mesmo. Cara, você chegou nessa conclusão, você é o top das galáxias aqui. Que é isso? Eu queria ter um filho assim. Então, ó, então, olha, ó, TAP, por isso que você vai colocar TAPs, inclusive, se lá no projeto tá falando que são dois TAPs, você vai colocar os dois TAPs. Se são três e assim por diante, tá? A etapa de montagem, né? Qual que é o risco, né? Você fazer lá a PR, né? Ferimento, né? No manuseio aí das ferramentas e da montagem mecânica, né? Óculos de segurança, o calçado para eletricista, né? Dependendo, né? Dependendo aí, tem um calçado para eletricista que ele tem a biqueira de plástico, um termoplástico duro, né? Aí é para eletricista. Quando a biqueira é de metal, aí não é para eletricista, viu? Então a biqueira, prote, proteção aí contra queda, né, de objetos no seu pé, ela tem que ser de plástico, tá? O teste, né? Você pode testar, igual eu falei na aula anterior, você pode testar o circuito de comando, né, para ver se está tudo ok, se ele está chaveando, né, do tap do tap 1 para o tap 2, né, e depois ele vai pro fechamento aqui, né, em triângulo, né, que nos dois taps aqui ele vai fechar em estrela. Só que ele não fecha em estrela com a tensão aí, vamos dizer assim, tradicional, né? Um terço da corrente, que dá 33%. Ele vai fechar com autotransformador na porcentagem que você quiser. Vou falar igual um professor meu lá da Católica, que você querer, né? Ele matava o português, mas ele acertava no raciocínio aí, né? Então, o que você quiser, né, a porcentagem, você pode pôr lá no TAP do transformador, desde que ele seja do tipo varistor ali, né, que dê para você fazer a regulagem ali em tempo real. Beleza? Então é isso, pessoal.
parar aqui o nosso compartilhamento, tá, pessoal? Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, tá?